Olá, hoje o nosso papo é sobre holding familiar. Sabe, aquela ferramenta que muita gente usa para proteger o patrimônio? Pois é, só que existe uma isenção de imposto aí no meio, a do ITBI, que parece uma maravilha, mas na verdade esconde uma bela de uma armadilha. Vamos entender isso direitinho? Pois é, a promessa de transferir imóveis para uma empresa sem pagar o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, nossa, é muito tentadora. Mas a pergunta é, isso é garantido? A resposta, como a gente vai ver, é um pouquinho mais complexa e, olha, pode dar uma baita dor de cabeça se não for feita do jeito certo. Mas antes de mergulhar na parte mais técnica, vamos entender a motivação por trás disso tudo. Afinal, por que tanta gente busca essa estrutura? A resposta é simples: segurança e planejamento para o futuro. O grande objetivo é criar uma estrutura forte, sabe? Que ajude a evitar aquelas brigas de inventário e que proteja os bens que foram conquistados com tanto suor. No fundo, é uma busca por paz, por saber que o futuro da família está organizado, está seguro. E é exatamente aí que surge a holding familiar como uma solução. Mas o que é isso, afinal? Vamos desmistificar esse conceito de uma vez por todas. Falando de um jeito bem direto, a família vai lá e cria uma empresa. E os imóveis, que antes estavam no CPF dos familiares, passam a ser propriedade dessa nova empresa, desse CNPJ. A família, então, vira sócia da empresa que é a dona dos imóveis. Parece simples, né? Na teoria, sim. Agora sim, chegamos na cereja do bolo, o ponto que faz essa estrutura ser tão famosa. A promessa de se livrar de um imposto bem pesado. Para quem não está familiarizado, o ITBI é aquele imposto que as prefeituras cobram toda vez que o imóvel troca de mãos. Numa venda normal, por exemplo, quem compra paga esse imposto. E vamos combinar, o valor pode ser bem salgado. É isso mesmo que você ouviu. Está lá na Constituição, no artigo 156. A ideia original era incentivar a criação de empresas, permitindo que os sócios usassem seus imóveis para começar um negócio sem ter que pagar esse imposto. Era o cenário perfeito, até o Supremo Tribunal Federal entrar em campo. E aqui, minha gente, a história tem um ponto de virada. Uma decisão do STF mudou completamente as regras do jogo e criou a tal da armadilha que muita gente, infelizmente, ainda não conhece. Esse tal de tema 796 basicamente colocou um limite nessa imunidade toda. Aquela isenção que parecia total, agora tem uma condição super específica. E é justamente a interpretação dessa condição que causa todo o conflito entre as pessoas e as prefeituras. A confusão toda começa aqui. Geralmente, a família usa o valor do imóvel que está lá na declaração de imposto de renda para formar o capital da empresa. Vamos supor R$ 500 mil. A prefeitura, por outro lado, vai avaliar esse mesmo imóvel pelo valor de mercado, que pode ser, digamos, de R$ 1 milhão. E é exatamente nessa diferença de 500 mil que mora o perigo. E essa citação resume perfeitamente a decisão. O que o STF disse, em bom português, foi o seguinte: a isenção só vale até o limite do capital que foi prometido pelos sócios. Se o valor de mercado do imóvel for maior que o valor que ele representa na empresa, a prefeitura pode sim cobrar ITBI sobre essa diferença. Ok, o cenário parece complicado, eu sei, mas não é o fim do mundo. A boa notícia é que com o planejamento certo, é totalmente possível garantir essa isenção. Vamos ver como fazer isso passo a passo. Existem 3 passos fundamentais aqui. Pense neles como um guia, um mapa para navegar por esse processo com segurança e, claro, evitar a cobrança do imposto lá na frente. Então, o ponto crucial é o primeiro passo. É preciso ter muito, mas muito cuidado na hora de definir o valor do capital social. O ideal é que o valor do imóvel usado para integralizar esse capital seja o mais próximo possível do seu valor real de mercado. Fazendo isso, a base de cálculo para a prefeitura cobrar o imposto simplesmente desaparece. O segundo passo é clareza total. O contrato que cria a empresa precisa ser, cristalino. Tem que estar escrito lá, sem nenhuma margem para dúvida, que aquele imóvel específico está sendo transferido para o patrimônio da empresa como parte do capital social. E, por fim, o passo mais importante de todos: procurar ajuda profissional. Um erro na hora de montar a holding pode não só gerar a cobrança do imposto com multa, como a prefeitura pode rever essa isenção em até 3 anos. Por isso, ter especialistas cuidando de tudo é simplesmente fundamental para a segurança da operação. Bom, depois de toda essa análise, qual é a grande lição que fica sobre as holdings familiares e essa história toda do ITBI? A holding familiar continua, sim, sendo uma ferramenta fantástica para planejar a sucessão e administrar os bens. Só que ela não é uma solução mágica e muito menos simples. É uma operação complexa que, para dar certo, precisa ser executada com uma precisão quase cirúrgica.
E a gente termina com uma reflexão. A busca por segurança para o patrimônio é super legítima e importante, mas é preciso ter certeza de que as ferramentas usadas para essa proteção estão elas mesmas bem protegidas contra as armadilhas da lei e dos impostos. No fim das contas, a atenção aos detalhes faz toda a diferença.